Olá pessoal, essa é mais uma aula da disciplina de Teoria da Computação pelo curso de Ciências da Computação no campus da UFC em Crateús. Bom, a gente entra na última etapa da nossa disciplina. A gente já passou pelas máquinas de Turing, a gente já estudou máquinas de Turing universais e problemas de indecidibilidade. Problemas indecidíveis, na verdade. E agora a gente volta um pouco para as máquinas de Turing que decidem coisas, problemas factíveis, para justamente poder particionar a classe de linguagens decidíveis de acordo com a sua complexidade, seja ela em tempo ou espaço, sejam as máquinas utilizadas determinísticas ou não determinísticas, tá bem? Então a gente começa a parte de classes de complexidade com uma série de definições para que a gente possa estudá-las mais profundamente, tá bom? Então, primeiramente, a gente precisa definir que uma classe de complexidade ela vai ser essencialmente um conjunto de linguagens, mas todas as linguagens numa mesma classe de complexidade, elas vão ter certos parâmetros em comum. Os parâmetros que caracterizam uma classe de complexidade, primeiro, tem a ver com o modelo de computação adotado para aquela classe de complexidade. E no caso desse livro, o Computational Complexity, ele tem adotado a máquina de Turing com múltiplas fitas, o que não importa muito, já que a gente viu no Elements of the Theory of Computation que, bom, a máquina de Turing com uma fita apenas e a máquina de Turing com múltiplas fitas são dispositivos que se equivalem computacionalmente. Uma outra caracterização que é utilizada em classes de complexidade é o modo de computação. Não apenas o modelo de computação, mas também o modo de computação. A gente viu essencialmente os dois modelos de computação mais notáveis, não apenas em teoria da computação, mas também em linguagens formais e autômatos. A gente viu que existe o modo de computação determinístico, onde o modelo de computação sempre faz uma e somente uma transição como seu passo. E também existe o modo não determinístico, onde estabelece-se a criação de diversas linhas de execução sempre que há uma ambiguidade na transição a ser tomada em seguida. Como terceiro ponto, a nossa classe de complexidade ela deve ter a sua medida voltada para uma certa métrica de custo. E a gente tem duas que são bastante clássicas, são duas métricas de custo bastante clássicas, que é a métrica de tempo, no caso, com máquinas de Turing. Isso é uma quantia inteira, certo? É essencialmente o número de transições que uma máquina precisa realizar para chegar numa resposta. E também espaço, o que é bastante mensurável numa máquina de Turing, já que a sua fita ela tem uma quantidade discreta de espaços que vão sendo utilizados, tá bom? Existem algumas outras, mas essas são as clássicas, a medida em tempo e a medida em espaço. Por fim, além de definir o modelo de computação, o modo de computação, a medida de custo, a gente também define o limite para o custo. E esse limite para o custo, ele é trazido por uma função f que vai de inteiros não negativos para inteiros não negativos. Então, uma classe de complexidade vai ser
como a gente já havia falado, uma classe de complexidade é um conjunto de linguagens, e uma certa classe de complexidade sob tais parâmetros vai ser o conjunto de todas as linguagens decididas por uma certa máquina de Turing com múltiplas fitas, operando no seu modo devido, seja ele determinístico ou não determinístico, de acordo com a classe em mãos, e de tal forma que, para uma certa entrada x, a máquina M ela utiliza no máximo f do comprimento de x unidades do custo especificado, seja esse custo tempo ou espaço. Bom, de todos esses pontos, o que ainda está bastante em aberto são as funções f que nós poderíamos utilizar para considerar custos para considerar limites na utilização de recursos, né? Seja ele tempo ou espaço. A definição 7.1 ela traz precisamente uma formalização sobre o que esperar de funções que podem ser utilizadas para trazer esses limites para os custos de tempo ou espaço. Então a gente vai tomar uma função f, novamente de não negativos, de inteiros não negativos para inteiros não negativos, e a gente diz que a função f ela é uma função de complexidade própria se a função f ela tem duas propriedades. Primeiro, ela é não decrescente, ou seja, a gente sabe que f de n mais 1 é maior ou igual que f de n, e além disso, além de ser não decrescente, existe uma máquina de Turing com k-strings m de f, e essa máquina de Turing com k-strings m de f, ela é capaz de computar para todo inteiro n e para qualquer entrada x de comprimento n, ela é capaz de sair do seu estado, da sua configuração inicial, e em t passos ela vai até a sua configuração final, que consiste de não alterar a fita x, de manter todas as fitas auxiliares em branco e de escrever uma quantidade de caracteres especiais, que a gente chama de quasi-blanks, de escrever esses caracteres especiais. Essencialmente não importa o caractere que se escreve, mas sim a quantidade, uma quantidade f de comprimento de x, caracteres especiais, na sua última fita como saída. Tal que o número de passos t é pelo menos linear, ou f de n, caso f de n seja acima de linear, e JI, a quantidade de espaço utilizado em cada uma das fitas auxiliares é no máximo f do comprimento de x. Colocando em palavras, quando recebe a entrada x, a máquina MF ela é capaz de computar uma string de caracteres especiais com comprimento f de comprimento de x, e em qualquer entrada x, a máquina MF ela deve parar após uma quantidade O de comprimento de x mais f de comprimento de x, ou seja, essencialmente essa notação assintótica nos diz que se f é sublinear, como alguma função logarítmica, por exemplo, então a máquina M de f ela pode performar uma quantidade linear de passos, e se a função f ela é superlinear, então a máquina M de f ela deve performar uma quantidade, no máximo uma quantidade uma quantidade múltipla de f de comprimento de x passos. E claro, a quantidade de espaço é limitada por f de comprimento de x. A gente traz alguns exemplos de funções próprias para estabelecer limites de complexidade, certo? Ou seja, funções que se encaixam na definição acima. A função f de n igual a c, ou seja, qualquer função constante, certamente é uma função própria de complexidade, porque ela não é muito complicado desenvolver a máquina M de f. A máquina M de f ela simplesmente escreve
uma quantidade C de caracteres especiais na sua última fita, independente de qual entrada ela recebe, ou seja, ela ignora a sua entrada e escreve C caracteres especiais na sua fita de saída para. F de n igual a n também é uma função própria de complexidade. Nesse caso, ela vai precisar fazer a leitura da sua entrada e para cada caractere lido na sua entrada, ela escreve um caractere especial na sua fita de saída. E daí ela conseguiu escrever uma quantidade de caracteres especiais na fita de saída igual à quantidade de caracteres que compõem a sua entrada. A função f de n igual a teto de log de n também é uma função própria de complexidade. E nesse caso a máquina MF ela já é um pouco mais complicada. Ela tem uma descrição como uma máquina de 3 fitas. Na sua primeira fita, a sua cabeça de leitura ela vai andando normalmente da esquerda para a direita. E a cada passo na primeira fita, da esquerda para a direita, a segunda fita vai contando o número de caracteres lidos em binário, utilizando um cálculo de sucessor. Quando ocorre a leitura de um caractere em branco na primeira fita, então a gente sabe que a segunda fita ela tem como conteúdo o número de caracteres não nulos lidos na primeira fita, só que em binário. Portanto, o comprimento da segunda fita é justamente o número de caracteres especiais que a gente quer escrever na terceira fita. Então, a única coisa que é preciso fazer é apagar a segunda fita e copiar a cada símbolo apagado, escrever um símbolo especial na terceira fita. Tá bem? Bom, isso é suficiente para a gente ter uma classe de funções próprias para complexidade bem definida, apesar de que existem diversas funções patológicas que acabam sendo contempladas pela nossa definição. Apesar disso, diversas funções que são esperadas para serem utilizadas em medição de complexidade, elas satisfazem essa definição, como por exemplo log n ao quadrado, n log n, n ao quadrado, n ao cubo mais 3n, 2n, raiz de n e n fatorial. E basicamente, em vez de ir atrás de provar a existência de máquinas capazes de calcular todas essas funções, é mais fácil argumentar que a classe de funções de complexidade própria, elas são fechadas para soma, para multiplicação e exponenciação, certo? Mas isso aparentemente é deixado como exercício pelo livro. Bom, de toda forma, a gente vai basear-se nessa definição de funções próprias de complexidade para fazer a medição do uso de tempo ou do uso de espaço de uma certa máquina de Turing. A gente diz que uma máquina de Turing M, independente de ser uma máquina que calcula uma certa saída, ou que decide ou semidecide alguma coisa, ou determinística ou não determinística, a gente diz que essa máquina M ela é precisa se existem duas funções f e g, tal que para todo n maior ou igual a zero, e para toda entrada x de comprimento n, qualquer computação de m, quando m é determinística, ela tem apenas uma computação, mas quando m é não determinística, ela tem várias, certo? Então, para toda computação de m, a máquina M ela encerra a sua execução exatamente após f de n passos e todas as suas strings, exceto a primeira e a última, são utilizadas em todas as suas strings no máximo g de n espaços.
Então a gente tem uma proposição baseada nessa definição de máquina de Turing precisa, onde a gente a gente supõe que existe uma máquina de Turing M, não importa se determinística ou não determinística, capaz de decidir uma linguagem L, utilizando tempo ou espaço f de n, onde f é uma função própria de complexidade. Nesse caso, existe uma máquina de Turing M' precisa que decide a mesma linguagem em tempo O de f de n. E para a gente ver isso, a gente vai utilizar justamente a máquina de Turing M de f para fazer a medição da utilização de recurso. E daí a gente vai trazer uma análise breve das combinações de tempo determinístico, espaço determinístico, tempo não determinístico e espaço não determinístico. A máquina M', ela vai receber a entrada X e a primeira coisa que ela vai fazer é simular o comportamento da máquina MF, utilizando uma quantidade de fitas necessária para isso e separada das demais. E após ela fazer a simulação da máquina MF, ela vai utilizar a saída da máquina MF, que vai ser essencialmente uma quantidade f de x caracteres especiais. Ela vai utilizar essa saída como uma medição que vai ter comprimento f de comprimento de x. E como que essa medição vai ser dada? Se f é uma função própria de complexidade e o recurso limitado é o tempo, então o que vai acontecer é o seguinte: a máquina M' ela vai simular a máquina M novamente em uma quantidade de fitas apropriada e separada das fitas já utilizadas, e ela vai utilizar essa saída da máquina M de f como um medidor de passos, ou seja, para cada passo que a máquina M' simula, para cada passo da máquina M simulado pela máquina M', a máquina M' ela vai avançar sua cabeça de leitura uma casa na saída produzida pela máquina M de f. E ela vai encerrar sua execução se somente se um espaço em branco é encontrado após precisamente f de comprimento de x passos de m. O que você nota é o seguinte: a máquina M, por ser utilizada como obedecendo a função f como seu limitante de tempo, ela executa no máximo f de comprimento de x passos, e a máquina M' ela vai executar no máximo O de f de comprimento de x passos. O porque ela está fazendo um pouco mais do que um passo para cada passo da máquina M, mais uma quantidade constante de passos para cada passo da máquina M, daí a gente utiliza a notação assintótica. E claro, se a máquina M encerra antes de f de comprimento de x passos, é possível utilizar a saída da máquina MF para forçar a máquina M' a simular alguns passos artificiais, vamos dizer assim, para simular alguns passos artificiais da máquina M e forçar que a sua computação seja encerrada em exatamente O de f de comprimento de x passos, tá bom? Quando a função f de n ela é utilizada, em vez de medir tempo, ela é utilizada para medir espaço, então a máquina M' ela vai simular M utilizando como espaço permitido para a operação de M justamente a saída da máquina MF. Ou seja, ela vai utilizar os caracteres especiais produzidos pela máquina MF como sendo o espaço permitido para execução da máquina M. E de toda forma, a máquina é precisa, ela vai parar em precisamente O de f de n passos. Quando a máquina M ela é não determinística,
Então é utilizado a mesma quantidade de tempo ou espaço para todas as computações possíveis de M', que também vai ser não determinística, sobre X. E de toda forma, a quantidade de tempo ou espaço utilizada vai ser medida pela máquina MF. Vai ser a quantidade de tempo ou espaço utilizado pela máquina MF mais a quantidade de tempo ou espaço utilizado pela máquina M, fora da simulação de MF. E daí a gente vai ter uma complexidade de execução, independente de ser tempo ou espaço, que vai ser O de f de n. Bom, existem 4 classes de complexidade notáveis que a gente vai definir em termos de uma combinação de recurso e modo de computação, assim como função própria de complexidade. E essas classes são a TIME-F, ou seja, a classe de complexidade das linguagens que podem ser decididas em tempo f de n por máquinas de Turing determinísticas. A gente vai ter SpaceF, a classe de complexidade das linguagens que podem ser decididas em espaço f de n por máquinas de Turing determinísticas. E a gente vai ter os counterparts dessas classes, só que para não determinismo, acrescentando um n ao começo. Então a gente vai ter NTimeF, assim como NSpaceF. E algumas vezes a gente vai utilizar, no lugar de apenas uma função f em time, space, anytime ou nspace, a gente vai utilizar famílias de funções inteiras, certo? E com isso a gente vai conseguir estabelecer algumas classes de complexidade que são bastante notáveis. A gente tem time n elevado a k, essencialmente é a união de todas as time para certos polinômios, ok? Time NAK é a união de todas as time para polinômios com grau no máximo k. E nota que k não está bem definido, então isso aqui é essencialmente, já que a gente está tomando j maior que zero, isso aqui é essencialmente a união de todas as time limitadas por algum polinômio. Então time n elevado a k é a união de todas as time limitada por algum polinômio. Analogamente, n-time de n elevado a k vai ser a união de todas as n-time limitadas por algum polinômio. Time n elevado a k é basicamente a classe P, a classe de todos os problemas ou linguagens que podem ser decididos em tempo polinomial determinístico. E no caso da NTime, a gente vai ter a classe NP, a classe de todas as linguagens que podem ser decididas em tempo polinomial por máquinas de Turing não determinísticas. Assim como a gente tem P e NP, que são bastante notáveis, para tempo polinomial determinístico ou não determinístico, a gente também tem pSpace, que é espaço polinomial determinístico, e npSpace, que é espaço polinomial não determinístico, assim como a gente tem a classe ESP, que é tempo exponencial determinístico. E também existem classes notáveis com funções próprias de complexidade sublineares, como é o caso da classe L. A classe L é a classe de espaço logarítmico determinístico e a classe NL é a classe de espaço logarítmico não determinístico.
Sobre complementos de classes de complexidade, a gente tem que para qualquer classe de complexidade C, o seu complemento ele vai ser denotado como cos-C, e cos-C vai ser a seguinte classe de complexidade. Vai ser formada pelas linguagens complemento de L, tal que a linguagem L pertence à classe C, ou seja, a classe C é uma certa família de linguagens, a classe cos-C é o complemento de cada uma dessas linguagens presentes na família de linguagem C. Caso a classe C ela seja determinística, independente da sua medida de complexidade ser tempo ou espaço, então a gente sabe que a classe C é igual à classe cos-C. Por que isso ocorre? Isso ocorre porque, independente de a gente estar medindo tempo ou espaço, como a gente está lidando com classes determinísticas, ou seja, utilizando um modelo de computação que é uma máquina de Turing determinística, a única coisa que é preciso para fazer com que uma máquina que decida L passe a decidir L barra é trocar na função de transição as ocorrências dos estados finais de aceitação e negação entre si. E daí a gente vai ter colocado as máquinas de Turing justamente para decidir as linguagens da classe cos-C baseado nessa simples alteração. Tá bem? Bom, então a gente sabe que quando a gente tem a classe C, a gente tem a classe cos-C formada pelos complementos das linguagens em C, e a gente sabe que caso C seja não determinística, então C é igual a cos-C, tá bom? Bom, esse é o conteúdo da aula de hoje e na próxima aula a gente estuda os teoremas de hierarquia. Então até lá!